Pai, digno de honra e de glória. Senhor, a tua palavra ela é poder, ela é vida, a tua palavra transforma. E nesta noite, Deus, fala conosco. Usa o teu servo, aleluia, se apodera dele, Espírito Santo. Usa o teu filho como canal de bênção nesta noite, Pai. Queremos ouvir tudo o que o Senhor tem a falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor, igreja do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos acham, já quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Agradeço também ao irmão Alexandre, presbítero Alexandre, os profetas da água. Amém? Que me convidou, que Deus te abençoe. E também o segundo dirigente, pastor Elias. Deus abençoe também. Amém? Obrigado. Agradeço a Deus pela vida de cada um, do conjunto também. Deus abençoe os irmãos que louvaram. Agradeço a Deus pela vida dos obreiros. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor. Êxodo 2, primeiro diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs no juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém, queridos? Pode sentar, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero pregar nessa noite, meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, igreja eleita de Jesus, uma mensagem sobre o seguinte tema: Deus está no controle. Amém, queridos? Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que Deus está de braços cruzados. Muitas vezes nós pensamos que parece até mesmo que Deus vira a sua face, vira o seu rosto e não olha para nós. Não olha para a nossa vida, não olha para o que está acontecendo conosco. Mas quero que você saiba que Deus, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas que acontecem na face da terra. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amados irmãos, Deus nosso Senhor, Ele tinha um plano de tirar o povo das mãos de Faraó. Deus tinha este projeto desse povo ser liberto, sair dali e abençoar todo aquele povo. Veja bem, então Deus tem os seus planos, Deus tem a sua forma de trabalhar,
Deus, queridos irmãos, por mais que nós achamos que não, Ele está no controle de cada detalhe da sua vida. Deus está cuidando dos seus passos. Deus está cuidando de tudo aquilo que você tem projetado. Deus está no controle de tudo. Quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a perceber que Deus, que tudo está no controle dele, nós ficamos mais tranquilos e mais descansados. Veja bem, os planos de Deus para a salvação na vida de um homem. Quantas coisas Deus faz para salvar e nós não imaginamos que é Deus que está trabalhando. Veja bem, Deus coloca temor na vida de uma pessoa quando Deus quer salvar. Às vezes a pessoa não gosta de Deus, não quer saber de crente, não tem temor nenhum, a pessoa não quer saber nada de evangelho, a pessoa não suporta ouvir falar de crente, não suporta, não gosta de crente. Muitas vezes se diz até mesmo que é um ateu, que não acredita em Deus. Mas quando Deus tem um plano de salvação na vida de um homem, na vida de uma mulher, Deus começa primeiramente colocando temor, tanto na vida da pessoa ou na vida de alguém que está sobre o comando daquela pessoa. Glória a Deus. É verdade, pai. Veja bem, Aleluia. Faraó percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito, muito. Então Faraó, ele projetou um plano e disse assim para as parteiras: quando as grávidas virem até vocês, parteiras, isso as parteiras hebreias, quando as gestantes virem até vocês para ter os seus filhos, isso é uma ordem do rei, tudo que for do sexo feminino vocês deixem com vida, mas tudo que for do sexo masculino vocês podem matar, vocês devem matar, é uma ordem, vocês devem acabar com a vida dos meninos, não deixar viver. Aí o que sucede, amados? Plano de Deus. Veja bem como Deus está no controle. A primeira coisa que Deus faz é colocar temor na vida das parteiras. As duas parteiras que faziam partos, uma era Sifrá e a outra era Puá. Elas começaram a ter temor de Deus e elas não deram ouvido a Faraó. As crianças nasciam, era para deixar com vida as meninas. E o que era menino era para matar. E quando o rei dava uma ordem, queridos, tinha que ser obedecido. Quando o rei falava, tinha que obedecer a voz do rei. Mas elas, pelo temor de Deus, não deram ouvido à voz do rei. Aí Faraó fez o seguinte: então nós vamos fazer umas casas e vocês, parteiras, vão ficar mais próximas de mim. Todas as grávidas que vêm aqui ter os seus filhos, vocês vão ter que matar. Aí veja bem, as parteiras falaram uma coisa para o rei Faraó, chamou as mulheres gestantes egípcias de burras, por tabela. Elas falaram o seguinte: quando o rei Faraó chamou as parteiras, o que está acontecendo? Eu dei uma ordem para vocês matarem os meninos e deixar as meninas vivas, e vocês não estão matando nem os meninos nem as meninas. Aí o que as parteiras falaram? Falaram o seguinte: olha, senhor rei, as mulheres gestantes, as mulheres hebreias, elas são vivas, elas são espertas, elas são diferentes das egípcias. Quando eu chego até elas, elas já tiveram seus filhos e elas escondem os seus filhos. Elas são vivas, elas são espertas.
Aí o rei fez o seguinte: então vocês vão ficar perto de mim, e todos que nascerem aqui vão ter que ser mortos. Elas ainda com temor de Deus, tudo isso, direção de Deus, plano de Deus, para salvar todo aquele povo que estava sendo escravo de Faraó. Algumas coisas, amados, acontecem em nossas vidas de forma que nós não queremos e não entendemos e não aceitamos, e quando acontecem, nós não gostamos. Mas isso é prova que Deus está no controle de todas as coisas. Veja bem, quando nasceu Moisés, aquele menino bonito, aquele menino formoso, aquele menino de boa aparência, gordinho, sem defeito nenhum, elas esconderam o menino até que deu. Não dá para esconder por muito tempo, que ele vai crescendo. Começou a chorar um pouquinho mais alto. E elas esconderam esse menino por 3 meses. Chegou uma hora que elas não tiveram mais como esconder esse menino. Elas disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte. Inclusive a própria mãe de Moisés. Fizeram ali uma pequena arca e colocaram betume para não ter infiltração de água, e colocaram na água. E quando colocaram na água, aquele pequeno cestinho, podemos assim dizer, com Moisés dentro, ele foi rodando, foi descendo nas águas. Só que no rio abaixo, lá estava a princesa, a filha de Faraó, tomando banho com as suas donzelas. E quando ela viu aquele cesto pequeno que estava entre aquelas plantas aquáticas, ela foi lá ver, e lá estava a criança, lá estava o bebê. Antes disso, quando colocaram o bebê no rio, a irmã mais velha de Moisés, ela foi seguindo para ver o que ia acontecer. E ela muito esperta, muito inteligente. Tudo isso direção de Deus. Tudo isso controle de Deus. Que quando Deus tem os seus planos, Deus protege, Deus não deixa morrer, Deus coloca temor, Deus cuida, Deus não deixa se afogar, Deus não deixa virar aquele cesto. Deus protegeu até chegar nas mãos da filha de Faraó. E quando ela pega aquele cesto, a irmã de Moisés falou assim: olha, você quer que eu consiga para você, princesa, quer que eu consiga para você uma ama para amamentar seu filho? Ela, sim, por favor, consegue uma mamãe para essa criança. Quem é que ela foi indicada? E quem ela foi atrás? Da própria mãe de Moisés. Olha o plano de Deus. Ela teve o bebê, escondeu até 3 meses, não deu mais para esconder, colocou no rio. Deus protege a criança, Deus permite a criança cair nas mãos, exatamente nas mãos da filha do homem que deu ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. Olha a direção de Deus. Agora aquela princesa pega aquela criança, a filha de Faraó, e ela pega e manda a menina atrás de uma ama. A criança, tudo dirigido por Deus, cai nas mãos da própria mãe. Ele é criado, amamentado até crescer pela própria mãe. E depois que ele cresceu, aí foi levado para a filha de Faraó e ela adotou como filho. Tudo isso, plano de Deus, direção de Deus, e para você ver que Deus está no controle. Como eu disse primeiro, Deus permite muitas coisas que nós não esperamos, nós não queremos, e algumas coisas que acontecem conosco, queridos, mexe com a nossa estrutura. Nós não entendemos nada, nós não aceitamos, nós não queremos. O mundo
aconteceu isso? Por que a batida do meu carro? Por que aquele acidente? Por que tal pessoa ficou doente? Por que tal pessoa saiu de tal cidade, daqui foi para lá, ou de lá veio para cá? Entenda, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa ótica humana, nós queremos a coisa de um jeito, mas quando Deus está no controle, Ele permite muitas coisas em nossa vida que nós não esperamos, não entendemos e não aceitamos, mas é porque Ele está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Aí depois que Moisés cresceu, estava lá como príncipe, estava lá no palácio com o faraó. Ele foi criado como neto de faraó, porque ele foi criado como filho da filha de faraó. Já estava lá, bem sucedido. Ele era príncipe, como um príncipe, para você ter uma ideia. Aí Deus, que está no controle, Deus permite Moisés ver uma briga entre dois egípcios. Uma briga. Moisés vai lá para apartar aquela briga e certamente um não aceitou e ele acabou ele feriu um daqueles egípcios e enterrou na areia. Passou outro dia, ele viu agora permissão de Deus. Lembre-se, Deus está no controle. Deus permitiu ele ver agora duas pessoas brigando, mas não eram egípcios, eram hebreus. Dois irmãos se brigando. Vai entender? A gente não entende, mas é Deus que está no controle. É verdade, Senhor. Aí quando ele viu dois irmãos, dois hebreus brigando, irmão literalmente, porque Moisés já sabia que ele era hebreu, já sabia que ele foi criado lá como filho da filha de faraó. O que ele foi fazer? Ele, como apaziguador, ele foi separar, aconselhar. Disse: meus irmãos, parem de brigar, meus irmãos. Para que contendam? Vocês são irmãos. Você não pode ficar brigando, discutindo, você não pode. Parem de brigar. Aí um deles falou o seguinte: quem pensas que você é, Moisés? Agora você quer dar uma de juiz sobre nós? Você quer fazer comigo aquilo que você fez no dia anterior com aquele egípcio matando e enterrando na areia? Quando ele viu isso, ele ouviu isso, ele já ficou com medo e disse com ele mesmo: certamente foi descoberto esse negócio, esse assassinato que eu cometi. E veja bem, tudo controle de Deus. Amados, o plano de Deus é um. Deus mexe com uma estrutura gigantesca para concluir a sua obra, o seu plano, para mostrar que Ele é Deus e Ele está no controle. Aí chegou aos ouvidos de Faraó. Quando chegou aos ouvidos de Faraó, Faraó começou a perseguir Moisés. O que Moisés faz? Moisés corre. Quando a gente está sendo perseguido, o que a gente faz? A gente corre, se protege. Ele corre. E quando ele vai para um outro local, lá ele conhece um fazendeiro, um pastor. Esse pastor de ovelhas tinha uma filha, ele casa com a filha e começa a trabalhar para o seu sogro. Tranquilo, na paz, trabalhando. Quem é que não quer trabalhar em paz? Agora se olha a mudança que Deus faz na vida de uma pessoa. Como Deus muda a vida de uma pessoa. Veja bem, Deus tira a pessoa da zona de conforto para mostrar que Ele está no controle. Moisés, numa zona incrível de conforto, ele estava ali naquele reinado, ele tinha comida boa, dormia bem, ele tinha criados ao seu domínio também, ele tinha autoridade, ele era bem visto, estava tudo bom. Agora Deus muda totalmente a vida de Moisés. Deus permitiu todas essas coisas acontecer com ele, e ele, de um grande homem, bem sucedido, está numa boa posição. Deus permite ele ir lá no campo pastorear ovelhas.
Só para vocês perceberem o quanto que Deus muda com a vida de uma pessoa, e nós não aceitamos, e nós não queremos, mas Deus faz isso para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Aí quando Moisés está lá pastoreando aquelas ovelhas, naquela zona de conforto tão bom, veja bem, nisto 3 primeiro, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, trabalhando tranquilamente, amados, em paz. Mas como Deus está no controle, veja bem, Deus permite muitas coisas que acontecem na nossa vida. Deus também, amados, Ele nos encoraja para cumprir a sua vontade em nossa vida. Aí Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, você vai ter que voltar lá. Jamais Moisés queria voltar lá onde ele saiu. Até porque ele cometeu um assassinato e saiu corrido de lá. Ele saiu fugindo de lá. Agora voltar para lá, jamais. Veja bem, Deus disse a Moisés: Moisés, tu vai ter que voltar lá. E certamente, Moisés, eu serei contigo. Deus encorajando a Moisés, Deus provando para Moisés que é Ele que está no comando, é Ele que manda. A vontade dele era de nunca mais colocar os pés lá. Estou bem agora, casei, meu sogro tem uma fazenda, estou aqui pastoreando aqui as ovelhas do meu sogro. Aqui eu quero ter meus filhos, meus netos. Deu paz, sossego. Muitas vezes a gente pensa assim: estou bem no emprego, estou tranquilo, aqui vou me aposentar, nunca mais eu saio daqui. Muitas vezes estamos bem numa igreja, meu Deus, aqui eu estou bem, aqui eu fico, daqui nunca mais eu saio. Veja bem, nunca esqueça, o Todo-Poderoso, que é o Deus da tua vida, o Todo-Poderoso, que é o Deus da minha vida e da vida de todos, Ele está no controle. Quando você pensa que não vai sair, Ele pode te colocar em outro local. Quando você pensa que não vai ter que voltar mais em tal local, Deus permite você voltar. Moisés jamais queria voltar para lá. Deus, sofri demais, lá não vou mais. Agora Deus fala assim: Moisés, você vai ter que voltar lá, libertar todo esse povo. Aí Moisés: ah, Senhor, medo. Ah, Senhor, não. E começou a colocar um monte de defeito. Uma coisa que nós temos com facilidade, querido, é desculpa. Para tudo, desculpa. Não, Senhor, lá não dá, lá eles vão me matar. Tudo nós temos uma desculpa para não cumprir a vontade de Deus. Mas como Deus está no controle, Ele manda. E se a pessoa está com medo, Ele encoraja a pessoa. Ele dá coragem para a pessoa. É isso que Deus faz, queridos. É verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Êxodo 3, 12 a 15. Moisés, vai que eu sou contigo. Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito para servires a Deus neste monte. O nosso Deus é um Deus que está no controle e faz as coisas como Ele quer. E como Deus está no controle, amados, o impossível acontece permitido por Deus para provar que Ele está no controle e manda. Deus está no controle e Ele permite. Ele prova para nós que é Ele que manda. Muitas coisas aconteceram, queridos. Muitas coisas aconteceram, muitos milagres, coisas impossíveis aconteceu, que está registrado aqui na Bíblia. Mas Deus permitiu acontecer, mesmo sendo impossível, para mostrar que Ele é Deus
que Ele está no controle de tudo. Veja bem, é impossível Moisés voltar para o Egito, falar com o faraó. Era impossível ao entendimento dele. Ele não queria, jamais. Nunca mais os boto os pés lá, nunca mais eu vou. Êxodo 3:10, é impossível ele voltar lá. Não queria, mas quando Deus manda, a pessoa tem que ir. Quando é plano de Deus, quando Deus está comandando, não adianta, nós não podemos ser desobedientes a esse comandante. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Quem quer se levante a mão da glória para Jesus. Outra coisa impossível, que não era jamais para ter acontecido, mas Deus permitiu acontecer, porque Ele estava no controle e está no controle, era Davi ser ungido rei. Veja bem, era impossível Davi ser ungido rei de Israel, porque ele era o menor da família de Jessé, 1 Samuel 16:12. A bênção, amados, era para o mais alto. A bênção da família, dos filhos de uma família, era para aquele que era mais alto, era para o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Jamais, é impossível ter alguma bênção para o último, para o menor. Tanto é que na hora da unção a rei de Israel, ele não estava nem presente, estava lá trabalhando, estava distante, estava cuidando das ovelhas. Os demais estavam todos ali, até porque era normal. O profeta vai vir na casa de Jessé, ele está vindo aqui, vamos se preparar para receber o profeta. Então eles estavam bem vestidos, com a roupa mais bonita, eles estavam com o melhor perfume, eles estavam totalmente preparados, ansiosos para receber o profeta Samuel. Era impossível o menor ser ungido rei, amados, porque era menor. E era tão certo que isso era impossível, é o fator dele não estar presente. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Então olha só a diferença. Todo mundo ali bonitinho, bem vestido, cheirosinho, todo mundo esperando o profeta. Aí manda chamar o rapaz que está lá cuidando das ovelhas. Vamos imaginar como é que esse rapaz estava lá. Calça remangada, porque ele está trabalhando. Quem está trabalhando está mais sujo. Ele não tinha tomado banho, com cheiro de suor, sem perfume, cheiro de ovelha. Ele estava trabalhando. Impossível ele ser rei. Inclusive o próprio profeta Samuel se equivocou. Quando ele viu ali o Samar e alguns se aproximando ali, certamente estou diante do novo rei de Israel. E certamente estou diante do ungido do Senhor. Aí Deus fala assim, ó, não atenta para a aparência, porque eu não olho para o que aparenta o homem, eu não olho para o que aparenta, mas eu olho para o coração. O nosso Deus é poderoso, está no controle, conhece todas as coisas, vê todas as coisas, inclusive o teu coração, o que está aí dentro do teu coração. Era impossível. Aí o profeta fala assim, olha, ninguém vai comer nada, ninguém vai nem sentar na mesa, enquanto o rapaz não chegar, chama este moço aí. Lá vem o moço, manda chamar. Lá vem o moço, sujo de lodo, eu imagino, calça remangada, totalmente despreparado, totalmente fora da casinha, como diz, todo mundo ali num bom ambiente. Lá chega Davi. E quando ele coloca os pés dentro da porta, aí o Senhor fala assim para o profeta, levanta-te, põe de pé, unge ele, que este mesmo é. Aleluia! O nosso Deus está no controle, o que é impossível acontecer, Ele faz acontecer. Louvado seja Deus. Outra coisa impossível, amados, é impossível um homem fazer uma oração e o planeta parar de girar. Você sabe que o planeta gira, né? É impossível. Mas quando Deus está no controle, com apenas algumas palavras da oração de um homem, Deus faz o planeta que está girando parar de girar. Porque naquele tempo, segundo o escritor aqui, ele fez uma oração e o sol parou e a lua parou. Mas nós sabemos que o sol e a lua não param, não é que
inteiro. Esse é o nosso Deus que está no controle, queridos. Louvado seja Deus. Veja bem, e o planeta ficou parado quase o dia inteiro, porque o sol ficou bem no meio do dia, por quase um dia, diz a Bíblia, através da oração. É impossível, mas o nosso Deus que está no controle tem poder para fazer o que Ele quer na hora que Ele quer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Josué 10, 12, 14 está registrada essa passagem. É impossível, para encerrar, 3 homens ser jogados numa fornalha de quase 7.000 graus, amados. Uma fornalha, quase 7.000 graus, aquecida. É impossível, isso não pode acontecer, isso é impossível a nossa imaginação aceitar, mas sendo impossível, mas quando Deus está no controle, isso acontece. Uma fornalha para queimar cerâmica, a temperatura normal de graus, ele varia de 750 graus a 1.000 graus. Então veja bem, aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, do que de costume. Então, se uma fornalha é acostumada a aquecer 1.000 graus, então 7 vezes dá 7.000 graus. Quem está entendendo? Não, glória a Deus para Jesus. É impossível aquecer aquela fornalha com cerca de 7.000 graus. Aí o rei da ordem, para pegar os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, os mais fortes, amarraram e jogaram dentro da fornalha. Quando eles jogaram dentro da fornalha, os homens que jogaram caíram mortos, queimados. E quando os homens, presta atenção, você vê o que é o controle de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caiu dentro da fornalha, aquele fogo que estava lá, ele queimou somente aquelas cordas que estavam amarradas nos seus pulsos e nas suas pernas. Eles foram jogados amarrados. E quando eles caíram dentro da fornalha, aquela corda que estava no pulso queimou, as cordas que estavam nas pernas queimou, eles ficaram em pé e eles começaram a passear e caminhar dentro da fornalha. Veja bem, um forno com 7.000 graus aproximadamente de temperatura, 3 homens caminhando lá dentro, não tinha nada, diz a Bíblia que não queimou nem um fio de cabelo da sua cabeça, não queimou as suas roupas, e quando o rei chegou na porta da fornalha e disse, vem pra fora, eles vieram pra fora, e diz a Bíblia que não tinha nem cheiro de fogo nos seus corpos. Amados, quando Deus está no controle, quando Deus está no controle de tudo, não importa quantos graus tem aquele fogo, mas não queima. Não importa o que aconteça, o planeta para de girar. Não importa, Deus está no controle. E se Ele está no controle, aconteça o que acontecer, não murmure, só glorifica a Deus e deixa Deus trabalhar, porque Deus tem o melhor para você. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Queridos, nós não queremos se mover de forma nenhuma. Nós queremos ficar estável, nós só queremos ter boa vida, todos nós. Nós queremos ter bom carro, boa casa, boa cama, ter boa comida. Nós queremos só conforto. Mas quando Deus está no controle, Ele pega a pessoa, Ele mexe com a pessoa, Ele permite a pessoa perder o emprego, Ele permite a pessoa perder um carro, Ele permite a sua casa pegar fogo, Ele permite a pessoa sair da cidade, Ele permite qualquer coisa, Ele permite a pessoa deixar de ser príncipe e ser pastor de ovelha, Ele permite tudo, mas nunca fique preocupado não, porque Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que faz e Ele tem bênçãos para a sua vida. É Deus maravilhoso. Quem sabe se Moisés ficasse lá, o plano da cabeça de Moisés futuramente era de libertar o povo da forma dele. Quando morrer o faraó, eu poderia assumir aqui o trono, então eu vou mandar, então eu vou eliminar os egípcios e vou dar vida para os hebreus. Mas Deus está no controle, Deus permitiu dar toda aquela volta. Deus permitiu ver aqueles homens brigando, os egípcios e também os hebreus. Deus permitiu tudo aquilo, permitiu ele correr, e depois de lá Deus traz ele de volta. Agora ele vem falar com o próximo faraó, que o primeiro faraó já tinha morrido. Veja bem, Deus permite tudo isso. Agora
usa Moisés para guiar o povo, porque Deus tinha os seus planos. Deus está no controle da salvação daquele povo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Entenda, amados, que tudo está no controle de Deus. Você não entende muitas coisas que acontecem na sua vida, mas é Deus que está cuidando. A pessoa quando ora a Deus, e Deus cuida de mim. Deus, a minha vida é tua, a minha casa é tua. Deus, eu sou do Senhor. E quando a gente ora que nós somos de Deus e a nossa vida é dele, nós não temos nenhuma autoridade a mais para cuidar de nós mesmos. É ele que cuida. Não é assim? Se eu tenho um objeto e eu dou para alguém, e daquele alguém pega aquele objeto que eu dei, ele queima e destrói, você diz, não, está destruindo, eu te dei. Não é mais meu, era meu, eu te dei, agora é teu. Pode queimar, doar, fazer o que você quiser. Assim é Deus com a nossa vida. Se a tua vida está na mão de Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te cuidar. O que mais importa para você é adorar a Deus e deixar Deus trabalhar. Pede graça para Deus. Deus está controlando os seus passos e a tua vida em nome do Senhor. Deus abençoe meus irmãos, todos em pé em nome de Jesus. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Você quer receber mais uma oração? Sente de Deus, que precisa entender que Deus está no controle da tua vida. Vem aqui na frente, quero orar por você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quantas coisas que nós não entendemos e quebramos a nossa cabeça. Nós queremos de um jeito, nós queremos assim, e as coisas não se realizam do jeito que nós queremos. Discutimos com Deus, insistimos com Deus, e não acontece. É porque você não está no controle. As coisas não acontecem do jeito que você quer, meu irmão e minha irmã. É porque eu não estou no controle. Se eu estiver no controle, eu poderia fazer. Eu quero que aconteça de um jeito, mas não acontece do jeito que eu quero. É porque eu não tenho poder e eu não mando. Se eu peço de um jeito e acontece o oposto, é porque quem está no controle é Deus, e Ele sabe o que está fazendo. Amém. Oramos a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua bondade. Abençoa essa igreja, abençoa o Teu povo, meu Pai. Ó meu Deus, hoje, meu Pai do Senhor, nessa quinta-feira, encerramento dessa campanha, abençoa todos, meu Pai. Operando, Deus, quem impedirá? Operando, Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que manda na nossa vida, que manda nos nossos passos, que guia, Senhor, a nossa vida, Senhor. O Senhor é o Deus que conhece todas as batidas do nosso coração. O Senhor conhece, meu Deus, quantas vezes piscamos os nossos olhos por dia. O Senhor conhece todas as coisas. A nossa vida, a minha vida, a vida dos irmãos desta igreja está nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém.